Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: se uma pessoa dormisse antes do pôr do sol no Ramadã e permanecesse dormindo e ninguém o acordou até o amanhecer, então é possível dizer se o jejum no segundo dia é válido mesmo se ele não pretendia jejuar? Sim, é verdade. Com base naqueles que consideram que uma intenção somente desde o início do Ramadã é suficiente para todo o mês. Segunda pergunta: o que se diz para especificar um horário para a quebra do jejum no calendário? Isso não existe no tempo da profecia, mas impede que se desfrute das coisas que quebram o jejum no tempo em que é permitido por lei. Por isso, é obrigatório não aderir. Pergunta número 3. Qual é a decisão sobre abster-se das coisas que quebram o jejum antes por 15 minutos da oração do Fajr? A origem da abstinência do jejuador e da quebra do jejum é o ditado do Todo-Poderoso: comei e bebei até a alvorada, quando poderás distinguir o fio branco do fio negro. Retornai então ao jejum até o anoitecer. Comer e beber é permitido até o amanhecer, e sua indicação é o chamado à oração que Deus tornou a permissibilidade final de comer, beber e outras coisas que quebraram o jejum, ou que quebram o jejum. Pergunta número 4. Qual é a decisão sobre quem comeu pensando que ainda não amanheceu? Não há nada com ele, porque a intenção anterior indicou que é permitido até que ficasse claro, e foi relatado pela autoridade de Ibn Abbas que ele disse: que Deus permita que você beba enquanto duvidar, para que não duvide. Pergunta 5. O que é feito ao ouvir o primeiro chamado à oração enquanto em sua mão há a comida? Com a autoridade de Abu Huraira, ele disse: ao mensageiro de Deus disse: se uma de vocês ouvir o primeiro chamado para a oração e o vaso estiver em sua mão, ele não deve largá-lo até que tenha satisfeito sua necessidade dele. Narrado por Ahmed. Pergunta 6. O que dizem os estudiosos sobre o dito anterior? Traços foram relatados na autoridade de alguns precedores, indicando que é permitido ao jejuador comer até ter certeza que o amanhecer chegou. Ibn Hazm, que Deus tenha misericórdia dele, mencionou muitas frases, incluindo Omar ibn al-Khattab costumava dizer: se 2 homens duvidaram do amanhecer, então deixe-os comer até que tenham certeza. Com a autoridade de Ibn Abbas, ele disse: Deus permitiu a usura enquanto você duvidasse, ou seja, ao amanhecer. E sob a autoridade de Mahul, ele disse: eu vi Ibn Omar pegar um balde de Zamzam e 2 homens disseram: o amanhecer chegou? Um deles disse e apareceu, e o outro disse não. Então Ibn Omar bebeu. Ibn Hazm disse: tudo isso é baseado no fato de que o amanhecer ainda não estava claro para eles, portanto, os Sunna concordaram com o Alcorão. Não há dúvida de que a maioria dos muezzin hoje em dia confia em relógios e em calendários, não em ver o amanhecer, e isso não é considerado certo que o amanhecer amanheceu. Portanto, quem comer nessa hora, seu jejum é válido, porque ele não tem certeza que amanheceu, e é melhor e é mais cauteloso abster-se de comer. Pergunta 7. É possível dizer que os hadiths anteriores, com o chamado de Bilal à oração, esclarecem o imsak? Sim, em termos de invalidez e de adesão a ele, porque um dos benefícios desse hadith é a invalidação da heresia de pegar antes do amanhecer, por cerca de 1/4 de uma hora, por cerca de 15 minutos, porque eles só fizeram isso por medo de que a chamada do amanhecer pegasse-os enquanto eles comiam o suhur, e se conhecessem essa licença, não teriam caído nessa heresia. Pergunta 8. Algumas pessoas ficam acordadas até tarde e perto da meia-noite comem a refeição do suhur. Então, o que se diz sobre o que eles fazem?
Esta é uma ação legítima, porque o horário do suhur é entre meia-noite e o amanhecer, mas é melhor atrasá-lo e teme-se que isso indique a falta de vontade de rezar o fajr se ele dormir depois de comer. Pergunta 9. Se alguém usa o suhur no início da noite, levanta antes do amanhecer e bebe água, é válido o atraso do suhur? Sim, é válido e se atrasar para o suhur. Pergunta 10. O que dizer de quem termina o seu suhur fumando? Ele teme que a bênção lhe seja tirada durante a refeição da madrugada, quando a última coisa que entra em seu estômago é esse assunto proibido. Já dissemos nos vídeos anteriores que fumar é um ato proibido. Não tem discussão sobre isso. Então, quem o faz está cometendo um pecado, não só quebrando o jejum, mas cometendo algo proibido. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.